O relógio marcava exatamente 7 horas da manhã, quando Maria da Conceição Santos empurrou seu carrinho de limpeza pelos corredores espelhados da Tavares em Associados. O barulho das rodinhas ecoava pelo ambiente ainda silencioso do 32º andar do edifício comercial mais luxuoso da Faria Lima, em São Paulo. Maria, aos 52 anos, carregava no rosto as marcas de uma vida de trabalho árduo. Seus cabelos grisalhos estavam sempre presos em um coque simples, e seu uniforme azul marinho, sempre impecável, contrastava com a elegância fria do ambiente corporativo ao seu redor. Há 3 anos trabalhava naquela empresa de consultoria internacional, chegando sempre antes de todos e saindo depois que as luzes se apagavam. Naquela manhã, enquanto organizava os produtos de limpeza, ouviu o som familiar de passos apressados no corredor. Ricardo Tavares, CEO e dono da empresa, caminhava em direção à sua sala com o celular colado ao ouvido, gesticulando nervosamente. Aos 45 anos, Ricardo era a personificação do sucesso empresarial brasileiro. Terno italiano impecável, relógio suíço no pulso e uma arrogância que parecia fazer parte do seu DNA. Não, não e não! Gritava ele no telefone. Os alemães chegam hoje à tarde e eu preciso que tudo esteja perfeito. Esta reunião vale 40 milhões de euros. Maria abaixou a cabeça instintivamente quando ele passou por ela, como sempre fazia. Não por submissão, mas por uma estratégia aprendida ao longo dos anos. Invisibilidade era sua proteção naquele mundo de egos inflados. Às 9 horas, o escritório começou a fervilhar de atividade. Fernanda Costa, a secretária executiva, chegou correndo com uma pilha de documentos nas mãos. Era uma mulher gentil, de 35 anos, que sempre cumprimentava Maria com um sorriso genuíno. "Bom dia, dona Maria", disse Fernanda, parando rapidamente ao lado do carrinho de limpeza. "O senhor Ricardo está num nervosismo só por causa da reunião com os alemães hoje." "Bom dia, Fernandinha", respondeu Maria com seu sotaque nordestino carregado de carinho. "Que Deus ajude que tudo dê certo." "Amém", suspirou Fernanda, seguindo apressada para sua mesa. O dia transcorreu em ritmo frenético. Maria observava tudo com seus olhos atentos enquanto limpava as salas. Funcionários corriam de um lado para outro, impressoras não paravam, e o nervosismo era palpável no ar. Às 2 horas da tarde, quando estava limpando o banheiro feminino, ouviu Fernanda conversando nervosamente no celular com alguém. "Não pode ser! Como assim o tradutor não vem?" A voz de Fernanda estava carregada de desespero. "Os alemães chegam em 1 hora. O senhor Ricardo vai surtar." Maria terminou sua tarefa em silêncio, mas suas orelhas captaram cada palavra. Problemas com tradução. Sabia bem o que isso significava em reuniões internacionais importantes. Às 3h30 da tarde, 3 homens elegantes de terno escuro entraram no escritório. Klaus Müller, o líder da delegação alemã, tinha 60 anos, cabelos grisalhos penteados para trás e um olhar penetrante por trás de óculos de armação dourada. Seus 2 acompanhantes pareciam igualmente sérios e profissionais. Ricardo os recebeu pessoalmente no lobby, com seu sorriso mais conquistador. "Willkommen! Welcome!" disse ele, misturando palavras em alemão e inglês com pronúncia claramente incorreta. Klaus Müller franziu ligeiramente o senho, mas manteve a cortesia profissional. "Guten Tag, Herr Tavares", respondeu em alemão, antes de continuar em inglês com forte sotaque. "We are pleased to be here." A reunião começou na sala de conferências principal, um ambiente imponente com vista panorâmica da cidade. Maria estava limpando as salas adjacentes quando ouviu as primeiras vozes se elevarem. Pela porta entreaberta, conseguia ver Ricardo gesticulando animadamente enquanto os alemães o observavam com expressões cada vez mais fechadas. O problema ficou evidente rapidamente. A comunicação estava travada. Ricardo falava em português.
Depois tentava traduzir para um inglês rudimentar, enquanto os alemães respondiam em inglês formal que ele claramente não compreendia completamente. Klaus Müller ocasionalmente murmurava algo em alemão para seus colegas, e Ricardo apenas sorria nervosamente, fingindo entender. Senhor Ricardo, interrompeu Klaus em inglês pausado. I think we have, how do you say, communication problem. Our English is not so good. And your German? Não. Está tudo bem. Ricardo riu nervosamente. Eu entendo perfeitamente. Business is business, right? Maria observou Klaus trocar um olhar preocupado com seus colegas. Estava claro que a reunião não estava indo bem. Às 5 horas, houve um intervalo. Os alemães saíram para o corredor, conversando entre si em alemão com tons claramente frustrados. Maria estava passando perto com seu carrinho quando ouviu Klaus dizer ao colega: Das ist hoffnungslos, Heinrich. Wie sollen wir ein Geschäft mit jemandem machen, der nicht einmal versteht, was wir sagen? Seu colega Heinrich respondeu: Vielleicht sollten wir gehen. Diese ganze Reise war umsonst. Maria continuou sua limpeza, mas cada palavra alemã ecoava em sua mente. Eles estavam considerando ir embora. Achavam que a viagem tinha sido em vão. Quando a reunião recomeçou, Ricardo estava visivelmente mais tenso. Suor formava pequenas gotas em sua testa, apesar do ar-condicionado. A conversa se arrastava, com mal-entendidos evidentes a cada troca de palavras. Foi então que aconteceu. Maria estava limpando o quadro branco na parte de trás da sala quando ouviu Ricardo se levantar abruptamente. Onde está aquela tradução do contrato? Perguntou ele para Fernanda, que estava sentada no canto, anotando tudo o que conseguia. Senhor, o tradutor cancelou na última hora, respondeu Fernanda nervosamente. Tentei conseguir outro, mas isso é incompetência, explodiu Ricardo. Como vou fechar este negócio sem uma tradução decente? Klaus Müller se levantou também, claramente irritado. Herr Tavares, we are wasting time. If you cannot provide proper translation... Não. Por favor, me deem mais 5 minutos, implorou Ricardo, começando a suar mais visivelmente. Foi nesse momento que Maria, sem querer, esbarrou em uma cadeira ao passar com o carrinho. O barulho chamou a atenção de todos na sala. Ei, você! Gritou Ricardo, apontando o dedo para Maria. Não pode ter mais cuidado? Já não basta toda essa confusão. Ainda tenho que aguentar funcionária desajeitada. Maria abaixou a cabeça. Desculpe, doutor Ricardo. Não foi por querer. Ricardo, completamente fora de si pela pressão da reunião, viu em Maria um alvo fácil para descarregar sua frustração. Olha só para ela, disse ele, virando-se para os alemães com um riso sarcástico. Nem ao menos consegue escrever o próprio nome direito. Imaginem entender qualquer coisa importante. Os alemães observaram a cena em silêncio, claramente desconfortáveis com a humilhação pública. Você mal sabe escrever, continuou Ricardo, sua voz ecoando pela sala. E ainda quer atrapalhar uma reunião de milhões. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Maria permaneceu imóvel, segurando firmemente a alça do carrinho. Seus olhos, porém, não mostravam vergonha ou medo. Havia algo diferente ali, uma centelha que ninguém ainda havia notado. Klaus Müller franziu o senho, incomodado com a grosseria desnecessária. Herr Tavares, this is not necessary. Não se preocupe, disse Ricardo, recuperando seu sorriso forçado. Ela está acostumada. Pessoas simples como ela não se ofendem com facilidade. Foi então que Maria ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos encontraram os de Klaus Müller, e algo passou entre eles, um reconhecimento silencioso. Mit Verlaub, Herr Müller, disse Maria, sua voz calma e clara como cristal. Ich glaube, es gibt hier ein Missverständnis. O silêncio que se abateu sobre a sala de conferências foi absoluto. Cada pessoa presente parecia ter parado de respirar.
Klaus Müller arregalou os olhos por trás dos óculos dourados. Heinrich deixou cair a caneta que segurava, e Ricardo ficou com a boca entreaberta, como se tivesse visto um fantasma. Was, haben Sie gesagt? Klaus perguntou em alemão, sua voz carregada de incredulidade. Maria, ainda segurando o carrinho de limpeza, repetiu com pronúncia impecável. Eu disse que acredito haver um mal-entendido aqui, Sr. Müller. Fernanda cobriu a boca com as mãos, seus olhos saltando entre Maria e os alemães. Ricardo, por sua vez, balançou a cabeça como se tentasse despertar de um sonho estranho. Isso é impossível, murmurou ele. Ela não pode falar alemão. Klaus Müller se levantou lentamente, sua postura mudando completamente. O homem de negócios sério e formal deu lugar a alguém genuinamente curioso e respeitoso. Entschuldigung, gnädige Frau, disse ele, dirigindo-se diretamente a Maria. Sprechen Sie wirklich Deutsch? Ja, das tue ich, respondeu Maria com naturalidade. Ich spreche seit über 30 Jahren Deutsch. Heinrich, o colega de Klaus, sussurrou admirado. Perfeito, ela fala alemão há mais de 30 anos. Ricardo sentiu suas pernas bambearem. Aproximou-se hesitante de Maria, como se ela fosse uma criatura mítica que acabara de se materializar em sua sala. Como você aprendeu alemão? Perguntou ele, sua voz saindo mais fraca que o normal. Maria olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Não havia raiva em seu olhar, mas uma dignidade serena que ele nunca havia notado antes. Doutor Ricardo, durante todos esses anos trabalhando aqui, o senhor nunca perguntou sobre minha vida. Nunca quis saber quem eu sou além da faxineira. Klaus Müller interveio gentilmente. Se me permite a pergunta, como uma senhora brasileira aprendeu nosso idioma tão perfeitamente? Maria soltou o carrinho pela primeira vez desde que entrara na sala. Alisou o uniforme e assumiu uma postura mais ereta, revelando uma presença que sempre estivera ali, apenas oculta. Senhor Müller, eu nasci em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Minha família era muito pobre, mas meu pai sempre disse que educação era a única herança que ele podia me dar. Quando eu tinha 17 anos, chegou em nossa cidade uma família de missionários alemães da igreja luterana. Os olhos de Klaus brilharam com interesse genuíno. Luterana, das ist interessante. Sim, continuou Maria. O pastor Hans e sua esposa Greta precisavam de ajuda para se comunicarem com as pessoas da comunidade. Eu me ofereci para ajudar, e eles, em troca, me ensinaram alemão. Moramos juntos por 5 anos. Eles me ensinaram não apenas o idioma, mas literatura, filosofia, história da Alemanha. Ricardo estava boquiaberto. Fernanda se aproximou devagar, fascinada pela revelação. Dona Maria, a senhora nunca contou isso para ninguém. Ninguém nunca perguntou, filha, respondeu Maria com um sorriso triste. E depois de ser tratada como se fosse invisível por tanto tempo, você aprende a guardar certas coisas para si mesma. Heinrich se dirigiu a Klaus em alemão. Klaus, diese Frau könnte unsere Rettung sein. Sie versteht unsere Sprache besser als die meisten Übersetzer, die wir schon hatten. Klaus assentiu, pensativo, e se dirigiu novamente a Maria. Senhora, desculpe, não sei seu nome. Maria da Conceição Santos. Senhora Maria, o que meu colega disse é verdade. Sua pronúncia e gramática são excepcionais. Onde continuou praticando o alemão após os missionários partirem? Maria hesitou por um momento, olhando para Ricardo, que ainda estava processando a informação. Bem, eu sempre fui curiosa. Durante todos esses anos, nas horas vagas, eu estudava. Lia livros em alemão que conseguia pela internet, assistia filmes, ouvia músicas, e aqui na empresa, ela fez uma pausa, olhando diretamente para Ricardo. Eu sempre ouvia as conversas telefônicas com clientes alemães. Como assim? Explodiu Ricardo, recuperando-se do choque inicial. Você escutava minhas ligações? Doutor Ricardo, disse Maria calmamente. Eu não escutava por curiosidade.
Mas quando se trabalha limpando uma sala enquanto alguém grita no telefone, é meio difícil não ouvir. E várias vezes eu notei que havia mal-entendidos nas conversas. Klaus trocou um olhar significativo com Heinrich. Ambos pareciam estar pensando a mesma coisa. Que tipo de mal-entendidos? Perguntou Klaus. Maria olhou para Ricardo, pedindo permissão silenciosa. Ele, ainda atordoado, apenas acenou com a cabeça. Bem, na semana passada, por exemplo, o senhor achou que o cliente alemão estava elogiando nossa proposta, quando, na verdade, ele estava dizendo que precisava de mais tempo para analisar. E no mês passado... Chega, interrompeu Ricardo, seu rosto ficando vermelho. Você não tem direito de interferir em assuntos da empresa. Eu nunca interferi, doutor Ricardo, respondeu Maria com dignidade. Apenas observei. E muitas vezes pensei em como poderia ajudar. Mas o quê? Maria o encarou diretamente. Mas o senhor sempre deixou muito claro que eu era apenas uma faxineira, que minha opinião não importava, que eu mal sabia escrever. O silêncio voltou a dominar a sala. Ricardo sentiu o peso das próprias palavras, voltando para assombrá-lo. Klaus Müller observava a interação com crescente desaprovação. Herr Tavares, disse Klaus friamente, talvez devêssemos ouvir o que a senhora Maria tem a dizer sobre nossos negócios. Não, não, não! Ricardo gesticulou nervosamente. Ela é funcionária da limpeza, não entende de negócios internacionais? Doutor Ricardo, disse Maria suavemente, posso não ter diploma universitário, mas durante 3 anos ouvi todas as reuniões importantes enquanto limpava estas salas. Sei que vocês estão tentando fechar um contrato de consultoria para expansão de empresas alemãs no mercado brasileiro. Sei que o investimento inicial é de 40 milhões de euros. E sei também que há 3 pontos específicos que estão causando resistência dos investidores. Heinrich sussurrou para Klaus em alemão. Mein Gott, Sie weiß mehr als er. Klaus assentiu e se dirigiu a Maria. Por favor, continue. Primeiro, disse Maria, demonstrando uma articulação que surpreendeu a todos. Vocês estão preocupados com a burocracia brasileira. Segundo, têm dúvidas sobre a qualidade da mão de obra local. E terceiro, querem garantias sobre a estabilidade política e econômica do país. Os 3 alemães trocaram olhares impressionados. Tudo o que Maria havia dito estava correto. Ricardo, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou retomar a autoridade. Isso é absurdo. Ela pode até falar alemão, mas não tem experiência em... Com licença, interrompeu Klaus, sua voz gélida. Herr Tavares, em 30 anos de negócios internacionais, nunca vi alguém demonstrar tanto desrespeito por um funcionário. Esta senhora demonstra mais conhecimento sobre nossos interesses do que o senhor mostrou em toda esta reunião. Ricardo ficou lívido. Fernanda observava tudo com uma mistura de orgulho e preocupação por Maria. Klaus se dirigiu novamente a Maria. Senhora Maria, se me permite a pergunta, o que a senhora sugeriria para resolver essas preocupações? Maria respirou fundo. Era o momento que poderia mudar tudo, ou destruir a oportunidade para sempre. E, Sr. Müller, se posso falar com franqueza, por favor, fale. O problema não é apenas a comunicação, é confiança. Vocês não confiam que esta empresa realmente entende suas necessidades porque não houve uma comunicação verdadeira. E isso não é culpa do idioma, é porque não houve interesse genuíno em compreender a cultura e as expectativas alemãs. Klaus se inclinou para a frente, claramente interessado. Continue, por favor. A burocracia brasileira é realmente um desafio, mas existem caminhos legais para simplificar processos. A mão de obra brasileira, quando bem treinada e motivada, é excelente. E quanto à estabilidade, bem... Maria sorriu pela primeira vez. Nós brasileiros somos especialistas em nos adaptar às mudanças. É uma qualidade, não um defeito. Heinrich murmurou para Klaus. Sie versteht uns besser als jeder Consultant, den wir je hatten. É verdade, concordou Klaus em português, surpreendendo a todos.
Ela nos entende melhor que qualquer consultor que já tivemos. Ricardo sentiu o chão desabar sob seus pés. A faxineira que ele humilhava diariamente estava conduzindo melhor sua reunião mais importante do que ele conseguira em horas de tentativas. Isso é ridículo, explodiu ele. Ela é uma simples Herr Tavares. Klaus se levantou abruptamente, sua paciência finalmente esgotada. Chega! Esta senhora demonstra mais profissionalismo e conhecimento em 5 minutos do que o senhor em toda esta tarde. O CEO da Tavares em Associados ficou em silêncio, sua arrogância finalmente confrontada pela realidade. Klaus se virou para Maria. Senhora Maria, gostaria de fazer uma proposta. Maria sentiu o coração acelerar quando Klaus Müller pronunciou aquelas palavras. Todos os olhos na sala estavam fixos nela, criando uma tensão quase palpável no ar. Ricardo permanecia imóvel, como se estivesse assistindo a um pesadelo do qual não conseguia despertar. Que tipo de proposta, Sr. Müller? Perguntou Maria, sua voz mantendo a serenidade apesar da situação extraordinária. Klaus caminhou até a janela panorâmica, contemplando a vista da cidade por alguns segundos antes de se virar novamente para o grupo. Heinrich e seu terceiro colega, que havia permanecido calado até então, observavam com expectativa. Senhora Maria, em minha carreira, raramente encontro alguém com sua combinação de conhecimento cultural, domínio linguístico e, mais importante, compreensão genuína das necessidades empresariais. Gostaria que considerasse trabalhar diretamente conosco neste projeto. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som estranho vindo da direção de Ricardo. Ele estava rindo, mas era um riso nervoso, quase histérico. Vocês não podem estar falando sério, disse ele, gesticulando descontroladamente. Ela é uma faxineira, uma mulher sem educação formal. Vocês vão arriscar 40 milhões de euros com uma mulher que fala nosso idioma melhor que você, fala o seu próprio, interrompeu Klaus friamente. Uma mulher que demonstra mais conhecimento sobre nossos interesses do que você demonstrou durante toda esta reunião. Heinrich se aproximou de Klaus e sussurrou algo em alemão. Klaus assentiu e se dirigiu novamente a Maria. Senhora Maria, meu colega me lembra de algo importante. Nos últimos meses, tivemos experiências frustradas com 3 diferentes empresas de consultoria brasileiras. Todas prometiam entender nossas necessidades. Todas falharam. Sabe por quê? Maria pensou cuidadosamente antes de responder. Não imagino que seja porque elas tentaram adaptar vocês ao modo brasileiro de fazer negócios, ao invés de criar uma ponte real entre as duas culturas. Exatamente, exclamou Klaus, batendo palmas uma única vez. Heinrich, você estava certo. Esta senhora compreende o conceito fundamental que faltava. Ricardo, percebendo que estava perdendo completamente o controle da situação, tentou uma última cartada desesperada. Olhem, eu entendo que vocês ficaram impressionados com a surpresa linguística dela, mas sejamos realistas. Maria pode até falar alemão, mas ela não tem experiência em negócios internacionais, não tem diploma, não tem... Doutor Ricardo, interrompeu Maria suavemente, mas com firmeza. Posso fazer uma pergunta? Ele a encarou, ainda incrédulo com toda a situação. O que é? O senhor sabe qual é a diferença entre Geschäftsführer e Vorstandsvorsitzender no contexto empresarial alemão? Ricardo piscou confuso. Bem, são cargos executivos. Geschäftsführer é o diretor-gerente, responsável pelas operações do dia a dia. Vorstandsvorsitzender é o presidente do conselho, com responsabilidades estratégicas mais amplas. A confusão entre esses termos pode causar mal-entendidos sérios sobre hierarquia e poder de decisão, explicou Maria. Durante a reunião de hoje, o senhor se referiu ao Sr. Müller pelos 2 títulos, sem distinção. Klaus sorriu pela primeira vez desde que chegara. E qual é o meu cargo correto, senhora Maria? O senhor é Vorstandsvorsitzender da Müller Industries, presidente do Conselho de Administração.
Seu colega Heinrich é o Geschäftsführer, diretor de operações internacionais. Perfeito, disse Klaus, claramente impressionado. Como soube disso? Maria hesitou por um momento. Bem, durante esses 3 anos, sempre que limpava esta sala após reuniões importantes, eu via documentos deixados sobre as mesas. Nunca mexi em nada, nunca violei qualquer confidencialidade, mas inevitavelmente acabava lendo algumas informações. E como entendia alemão, você memorizou estruturas organizacionais inteiras? Perguntou Heinrich, incrédulo. Não apenas memorizei. Comecei a entender como as empresas alemãs funcionam, quais são suas prioridades, como tomam decisões. E percebi que muitas vezes os consultores brasileiros não compreendiam essas diferenças culturais. Fernanda, que havia assistido a tudo em silêncio fascinado, se aproximou de Maria. Dona Maria, a senhora sempre foi assim inteligente, e nunca disse nada? Maria olhou para Fernanda com carinho maternal. Filha, quando você é tratada como invisível por tanto tempo, aprende a observar mais e falar menos. Mas observar não significa que você não entende ou não tem capacidade. Ricardo estava cada vez mais desesperado. A reunião havia se transformado em algo completamente fora de seu controle. Mas ela não tem credenciais, não tem formação. Como vocês podem confiar em alguém sem diploma universitário? Klaus se dirigiu lentamente a Ricardo, sua expressão tornando-se mais severa. Herr Tavares, deixe-me contar uma história. Meu avô, Wilhelm Müller, fundou nossa empresa em 1952. Ele havia perdido tudo na guerra, não tinha diploma, não tinha credenciais. Sabe o que ele tinha? Ricardo balançou a cabeça negativamente. Ele tinha conhecimento real, adquirido através de experiência, observação e dedicação. Ele construiu um império porque entendia as pessoas e os mercados, não porque tinha papéis na parede. Klaus fez uma pausa significativa. Esta senhora me lembra muito meu avô. Heinrich aproveitou para acrescentar. Além disso, Herr Tavares, credenciais não garantem competência. Já trabalhamos com muitos consultores, credenciados, que não conseguiram compreender nem mesmo conceitos básicos de nossa cultura empresarial. Maria, percebendo a tensão crescente, decidiu intervir diplomaticamente. Senhores, talvez possamos encontrar uma solução que funcione para todos. Senhor Müller, sua proposta me honra profundamente, mas eu entendo as preocupações do Dr. Ricardo. Afinal, esta é a empresa dele. Klaus olhou para ela com curiosidade. O que a senhora tem em mente? Que tal um período de teste? Eu poderia ajudar como consultora temporária neste projeto específico, trabalhando em conjunto com a equipe da Tavares em Associados. Se minha contribuição for valorosa, continuamos. Se não, vocês não perderam nada além de alguns dias. Era uma proposta inteligente, que oferecia uma saída honrosa para Ricardo, enquanto dava a Maria a oportunidade de provar seu valor. Heinrich sussurrou para Klaus em alemão. Das ist eine kluge Frau. Sie gibt ihm eine Chance, sein Gesicht zu wahren. Klaus assentiu e olhou para Ricardo. Herr Tavares, a senhora Maria oferece uma solução elegante. Aceita? Ricardo se encontrava em uma posição impossível. Recusar seria admitir que não queria o melhor para sua empresa. Aceitar significaria reconhecer que havia subestimado gravemente uma funcionária. Enquanto ele hesitava, Fernanda se aproximou e sussurrou. Senhor Ricardo, esta pode ser a oportunidade da empresa. E da Dona Maria também. Finalmente, Ricardo suspirou profundamente. Está bem, mas será um período de teste de apenas uma semana. E ela continuará exercendo suas funções normais também. Não, disse Klaus firmemente. Se a senhora Maria vai trabalhar conosco, será com dedicação total. E, obviamente, será remunerada adequadamente por seus serviços de consultoria. Maria sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas as conteve. Após décadas de trabalho árduo e silencioso, finalmente estava sendo reconhecida pelo que sempre soube que podia ser.
Eu aceito, disse ela, sua voz carregada de emoção. Mas peço uma condição. Qual? Perguntou Klaus. Quero continuar sendo respeitosa com todos os funcionários da empresa, independentemente de cargo ou função. Humildade e respeito não devem ser esquecidos quando se ganha reconhecimento. Klaus sorriu abertamente. Senhora Maria, tenho certeza de que escolhemos a pessoa certa. Ricardo, derrotado, mas tentando manter alguma dignidade, se dirigiu ao grupo. Muito bem, então está decidido. Mas espero que todos entendam que esta é uma situação excepcional. Excepcional, sim, concordou Klaus. Excepcionalmente boa para todos os envolvidos. Heinrich se aproximou de Maria. Senhora Maria, preciso confessar algo. Durante nossa conversa em alemão no corredor, Klaus e eu estávamos dizendo que talvez devêssemos desistir deste negócio. Dissemos que a viagem tinha sido em vão. Maria sorriu gentilmente. Eu ouvi, Sr. Heinrich, e foi exatamente por isso que decidi falar. Às vezes, quando tudo parece perdido, é quando as melhores oportunidades aparecem. Klaus bateu palmas suavemente. Perfeito. Então está decidido. Senhora Maria, gostaria que começássemos imediatamente. Podemos continuar nossa reunião agora? Com você como nossa intérprete e consultora cultural. Com muito prazer, Sr. Müller. Pela primeira vez em décadas, Maria da Conceição Santos ocupou uma cadeira à mesa de reuniões da Tavares em Associados, não como faxineira, mas como profissional reconhecida e respeitada. Ricardo observava tudo ainda em choque, começando a compreender a magnitude do que havia perdido por anos de preconceito e arrogância. A verdadeira reunião estava apenas começando. 3 horas depois, a sala de conferências havia se transformado completamente. Maria estava sentada à cabeceira da mesa, com documentos espalhados à sua frente, traduzindo fluentemente entre português e alemão, enquanto Klaus, Heinrich e o terceiro alemão, que se apresentara como Dr. Stefan Weber, discutiam detalhes contratuais com uma facilidade que parecia mágica após as frustrações da tarde. Ricardo permanecia em sua cadeira, observando uma cena que desafiava tudo o que pensava conhecer sobre sua própria empresa. A mulher que ele havia humilhado publicamente poucas horas antes, agora conduzia negociações internacionais com uma competência que ele jamais demonstrara. Então, se entendi corretamente, disse Maria, consultando suas anotações. Vocês estão preocupados principalmente com 3 aspectos. Primeiro, a questão regulatória brasileira para empresas estrangeiras. Segundo, a formação de parcerias locais confiáveis. E terceiro, a adaptação de produtos e serviços alemães ao mercado brasileiro. Klaus assentiu entusiasmado. Exatamente. Vê, é isso que faltava em todas as outras consultorias. Compreensão clara e objetiva dos pontos centrais. Bem, continuou Maria, para a questão regulatória, sugiro que estabeleçamos contato com o escritório de advocacia Mendes em Associados. Eles têm especialização em direito internacional e já auxiliaram outras empresas alemãs. Quanto às parcerias locais, creio que o problema não é encontrar empresas brasileiras competentes, mas sim estabelecer critérios claros de seleção baseados na cultura empresarial alemã. Heinrich se inclinou para a frente, claramente interessado. E sobre a adaptação de produtos? Maria sorriu, pegando uma pasta que havia pedido para Fernanda buscar em sua mesa. Durante esses anos, observando reuniões, eu fiz algumas anotações sobre as diferenças que percebi entre expectativas alemãs e realidades brasileiras. Se me permitem, ela abriu a pasta, revelando páginas e páginas de anotações meticulosamente organizadas, todas escritas à mão, com uma caligrafia clara e organizada. Meu Deus, murmurou Fernanda, que havia permanecido na sala para auxiliar. Dona Maria, a senhora sempre fez essas anotações? Nos últimos 2 anos? Sim, percebi padrões repetitivos nos mal-entendidos. Então comecei a documentar para tentar entender melhor, respondeu Maria,
folheando as páginas. Por exemplo, aqui tenho anotado que empresas alemãs valorizam extremamente pontualidade e cumprimento de prazos, enquanto a cultura brasileira tende a ser mais flexível com o tempo. Isso causa atritos desnecessários. Dr. Weber, que havia ficado calado durante toda a reunião, finalmente se manifestou. Diese Notizen sind unglaublich detailliert. Sie hat alles dokumentiert. Ele está dizendo que suas anotações são incrivelmente detalhadas, traduziu Maria automaticamente antes de se dirigir ao Dr. Weber. Danke schön, Herr Weber. Ich habe versucht, kulturelle Nuancen zu verstehen, die für erfolgreiche Geschäfte wichtig sind. Klaus observou Ricardo, que permanecia em silêncio, claramente processando a magnitude do que estava presenciando. Herr Tavares, disse Klaus, espero que compreenda que esta senhora representa exatamente o tipo de profissional que procurávamos. Não apenas alguém que fala nosso idioma, mas alguém que entende nossa mentalidade empresarial. Ricardo pigarreou, lutando para manter alguma autoridade na situação. Sim, eu posso ver que Maria tem talentos que eu não conhecia. Maria olhou para ele com gentileza, sem qualquer traço de ressentimento. Dr. Ricardo, não guardo mágoa pelo que aconteceu hoje. O senhor não tinha como saber. Eu sempre mantive essas habilidades privadas. Mas por quê? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso agora. Por que nunca disse nada? Por que nunca se candidatou a outros cargos? Maria hesitou, suas mãos alisando nervosamente o uniforme. Dr. Ricardo, posso ser franca? Por favor, porque aprendi muito cedo na vida que uma mulher nordestina, de origem humilde, usando uniforme de faxineira, raramente é levada a sério em ambientes corporativos. Já tentei outras oportunidades antes, em outras empresas. Sempre que mencionava que falava alemão ou que tinha conhecimentos além da limpeza, as pessoas riam ou pensavam que eu estava mentindo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Fernanda limpou discretamente uma lágrima do canto do olho. Então, continuou Maria, aprendi que era melhor observar, aprender e esperar pela oportunidade certa. E hoje, graças aos senhores, ela olhou para os alemães. Essa oportunidade finalmente chegou. Klaus se levantou e começou a caminhar pela sala, claramente emocionado. Senhora Maria, em todos os meus anos de negócios, nunca ouvi uma história tão inspiradora e ao mesmo tempo tão triste. O potencial humano desperdiçado por preconceitos é uma das maiores tragédias do mundo corporativo. Heinrich concordou veementemente. É exatamente por isso que nossa empresa tem uma política de valorização por mérito, independentemente de origem ou posição inicial. Dr. Weber se dirigiu a Maria em alemão. Frau Maria, ich bin tief beeindruckt von Ihrer Geschichte und Ihrem Wissen. Würden Sie in Erwägung ziehen, eine formellere Position in unserem Unternehmen anzunehmen? Maria traduziu para todos. O Dr. Weber está perguntando se eu consideraria aceitar uma posição formal em sua empresa. Ricardo sentiu um frio na barriga. Depois de anos tratando Maria como invisível, agora poderia perdê-la para os alemães. Uma posição formal? Perguntou ele, tentando manter a voz neutra. Klaus olhou para Ricardo e depois para Maria. Senhora Maria, gostaríamos de oferecê-la um cargo como nossa representante cultural para a América Latina. Seria baseada no Brasil, mas trabalharia diretamente conosco em todos os projetos de expansão na região. Maria sentiu o coração acelerar. Era mais do que jamais sonhara. Isso é uma honra enorme, Sr. Müller. Mas posso pedir um tempo para pensar? Naturalmente. Quanto tempo precisa? Alguns dias, se possível. Claro. Mas posso perguntar por que a hesitação? Esta é uma oportunidade extraordinária. Maria olhou ao redor da sala, seus olhos pousando em Fernanda, depois em Ricardo e finalmente voltando para Klaus. Bem, por 3 anos esta empresa foi minha casa. As pessoas aqui, especialmente Fernanda e outros colegas, se tornaram minha família.
Não é fácil deixar uma família, mesmo quando surge uma oportunidade melhor. Fernanda se aproximou de Maria e segurou sua mão. Dona Maria, a senhora merece essa oportunidade. Nós vamos ficar bem. Além disso, acrescentou Klaus, nossa proposta não exige que você se mude para a Alemanha imediatamente. Você trabalharia principalmente no Brasil, sendo nossa ponte cultural aqui. Ricardo, percebendo que estava prestes a perder a pessoa mais valiosa de sua empresa, finalmente tomou uma decisão que exigiu toda a sua coragem. Maria, disse ele, levantando-se, posso falar com você em particular por um momento? Klaus assentiu e indicou para os colegas que saíssem da sala. Vamos fazer uma pausa. 15 minutos. Quando ficaram sozinhos, Ricardo se aproximou de Maria. Pela primeira vez em 3 anos, ela o viu realmente vulnerável. Maria, eu preciso pedir desculpas. Doutor Ricardo. Não, deixe-me falar, por favor. Ele respirou fundo. Eu passei 3 anos tratando você como se fosse invisível. 3 anos ignorando uma pessoa extraordinária que estava bem na minha frente. Não apenas ignorando, mas humilhando, desrespeitando. Maria permaneceu em silêncio, permitindo que ele continuasse. Hoje eu descobri que tenho trabalhado ao lado de uma das pessoas mais inteligentes que já conheci, e eu a tratava como se ela fosse nada. E pior, fiz isso na frente de clientes importantes, tentando diminuí-la para me sentir maior. Doutor Ricardo, eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas você consideraria ficar? Não como faxineira, obviamente, como diretora de relações internacionais, com salário compatível, com o respeito que sempre deveria ter tido, com a posição que sua competência merece. Maria o estudou por alguns momentos. Por que agora, Dr. Ricardo? Por que só agora? Porque hoje eu aprendi algo sobre mim mesmo que não gosto nada. Aprendi que sou capaz de ter uma joia preciosa nas mãos e tratá-la como pedra comum. E não quero ser esse tipo de pessoa. E se os alemães não tivessem aparecido hoje? Se eu continuasse sendo apenas a faxineira? Ricardo baixou a cabeça, envergonhado. Honestamente, provavelmente continuaria te tratando mal. E isso me faz sentir uma vergonha terrível. Maria assentiu lentamente. Pelo menos o senhor está sendo honesto agora. Maria, eu sei que não mereço, mas está disposta a me dar uma segunda chance? A dar uma segunda chance para esta empresa? Prometo que será diferente. Maria olhou pela janela, contemplando a cidade que havia sido sua casa por tantos anos. Doutor Ricardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Se eu ficar, como o senhor pretende garantir que outros funcionários em posições menores não sejam tratados como eu fui tratada? Ricardo parou, percebendo que a pergunta de Maria ia muito além de sua situação pessoal. Eu não sei. Como você sugere? Que tal começarmos um programa de desenvolvimento interno? Identificar talentos ocultos entre os funcionários, independentemente de cargo atual, dar oportunidades reais de crescimento baseadas em competência, não em aparências? Ricardo assentiu lentamente. Isso faria toda a diferença. E mais importante, continuou Maria, que tal tratarmos todos os funcionários com o respeito básico que todo ser humano merece? O porteiro, a recepcionista, o pessoal da limpeza, todo mundo? Você está certa, absolutamente certa. Maria sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. Então, temos uma base para trabalhar juntos. Isso significa que você vai ficar. Maria fez uma pausa dramática. Vou conversar com os alemães. Talvez possamos encontrar uma solução que funcione para todos. Quando Klaus e sua equipe retornaram, encontraram Maria e Ricardo conversando amigavelmente. Chegaram a uma decisão? Perguntou Klaus. Temos uma contraproposta, disse Maria. Que tal se eu trabalhasse como consultora independente para ambas as empresas? Poderia ajudar a Tavares em Associados a se modernizar e melhorar seus serviços, enquanto também trabalho com vocês em projetos específicos na América Latina. Klaus trocou olhares com Heinrich e Dr. Weber. Isso é
Interessante. Uma ponte entre nossas empresas. Exatamente, concordou Ricardo. Maria seria nossa diretora de desenvolvimento internacional, mas também consultora para vocês. Todo mundo ganha. Heinrich sorriu. Das ist eine Win-Win-Situation. Situação onde todos ganham, traduziu Maria automaticamente, antes de rir de si mesma. Desculpem, está virando hábito. Klaus estendeu a mão para Maria. Senhora Maria da Conceição Santos, acredito que temos um acordo. Quando Maria apertou a mão de Klaus, Fernanda começou a aplaudir. Logo todos na sala estavam aplaudindo. Bem-vinda à nova fase de sua carreira, diretora Maria, disse Ricardo, usando o título pela primeira vez. Obrigada, Dr. Ricardo. Prometo que não vai se arrepender. Eu é que prometo que você não vai se arrepender de me dar uma segunda chance. Klaus observava a cena com satisfação. Senhores, acredito que este é o início de uma parceria muito especial. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Maria da Conceição Santos, que havia começado o dia como uma faxineira invisível, terminava como uma diretora respeitada e uma consultora internacional reconhecida. Mas mais importante que qualquer título ou salário, ela havia conquistado algo que não tinha preço: o reconhecimento de sua dignidade e valor como ser humano. 6 meses depois, uma brisa suave da manhã de primavera entrava pelas janelas do 32º andar da Tavares em Associados. Maria da Conceição Santos caminhava pelos corredores que conhecia tão bem, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Vestia um elegante blazer azul marinho sobre uma blusa branca, carregando uma pasta de couro e cumprimentando colegas que antes mal notavam sua presença. Bom dia, diretora Maria. Cumprimentou João Silva, o jovem assistente administrativo que sempre fora gentil com ela, mesmo quando era faxineira. Bom dia, João. E pode me chamar só de Maria, por favor, respondeu ela com o sorriso caloroso que nunca havia perdido. Como está o projeto de desenvolvimento dos funcionários? Muito bem. Já identificamos 3 pessoas com potencial para crescimento interno. A Silvia da recepção, que fala inglês fluentemente, o Carlos da manutenção, que tem curso técnico em eletrônica, e a Rosângela da limpeza, que está fazendo faculdade de administração à noite. Maria assentiu com satisfação. O programa de desenvolvimento interno que havia proposto estava dando frutos além de suas expectativas. Excelente! Vamos marcar entrevistas individuais com cada um deles esta semana. Chegando à sua nova sala, que ficava no mesmo andar da presidência, Maria encontrou uma surpresa. Sobre sua mesa havia um buquê de flores com um cartão em alemão. Ela sorriu ao ler: Für unsere geschätzte Kulturbrücke, von Klaus, Heinrich und Stefan, para a nossa estimada ponte cultural, de Klaus, Heinrich e Stefan. Era o 6º mês de parceria com a Müller Industries, e os resultados superavam todas as expectativas. 3 empresas alemãs já haviam se estabelecido no Brasil com o auxílio de Maria, gerando mais de 200 empregos diretos e indiretos. Fernanda apareceu na porta, agora promovida a assistente executiva da diretoria. Maria, o Dr. Ricardo quer falar com você antes da reunião das 10. Claro. Como ele está? Muito melhor, respondeu Fernanda com um sorriso significativo. Ontem ele elogiou publicamente o trabalho da equipe de limpeza na reunião geral. E você deveria ter visto a cara de surpresa do pessoal. Maria riu suavemente. A transformação de Ricardo havia sido gradual, mas real. Ele ainda tinha momentos de arrogância, mas agora se esforçava genuinamente para tratar todos os funcionários com respeito. Caminhando para a sala da presidência, Maria encontrou Ricardo revisando documentos. Ele ergueu os olhos e sorriu genuinamente, uma expressão que ela raramente via antes. Maria, bom dia. Como foi a reunião com os alemães ontem? Muito produtiva. Eles querem expandir o projeto para Argentina e Chile e sugeriram que criássemos um centro de treinamento cultural aqui no Brasil. Ricardo se recostou na cadeira, claramente impressionado. Um centro de treinamento?
Isso seria incrível para nossa reputação internacional. Seria, mas tem uma condição. Qual? Eles querem que o centro seja inclusivo, que oferecemos bolsas de estudo para pessoas de baixa renda interessadas em carreiras internacionais. Ricardo assentiu imediatamente. Aprovado. Na verdade, acho uma ideia brilhante. Ele fez uma pausa. Maria, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você me perdoou? De verdade. Maria estudou o rosto dele por alguns segundos. Ricardo. Ela usou o primeiro nome dele pela primeira vez. Perdão não é algo que se dá uma vez e pronto. É algo que se constrói dia após dia, através de ações. E suas ações nos últimos meses mostram que você está genuinamente tentando ser uma pessoa melhor. Obrigado por me dar essa chance. Obrigada por tê-la aproveitado. A reunião das 10 horas foi na sala de conferências onde tudo havia começado 6 meses antes. Mas agora, além de Klaus e Heinrich, que haviam se tornado visitantes frequentes, estavam presentes representantes de 5 empresas alemãs interessadas em se estabelecer no Brasil. Meine Damen und Herren, Maria começou em alemão, antes de traduzir. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Centro de Desenvolvimento Internacional Tavares Müller. Durante a apresentação, Maria explicou os programas de integração cultural, os serviços de consultoria especializada e o projeto de bolsas de estudo. Sua fluência em alemão e conhecimento profundo de ambas as culturas impressionavam até mesmo os executivos mais experientes. Após a reunião, Klaus se aproximou de Maria. Maria, tenho uma novidade para você. Qual? A sede da Meller Industries em Berlim quer conhecê-la pessoalmente. Gostariam de convidá-la para uma visita de 2 semanas, para apresentar nosso modelo de parceria para outras subsidiárias europeias. Maria sentiu o coração acelerar. Berlim, a cidade que havia aprendido a amar através dos livros, filmes e histórias dos missionários. Isso seria incrível. E Maria, acrescentou Klaus com um sorriso especial, eles querem que você palestre sobre superando barreiras culturais e sociais no ambiente corporativo. Sua história inspirou muita gente na Alemanha. Naquela tarde, Maria desceu ao térreo para visitar sua antiga equipe de limpeza. Era algo que fazia toda semana, para não perder o contato com suas raízes. Dona Maria, gritou Rosângela, a jovem que estava estudando administração. Como foi a reunião dos alemães? Muito bem, Rosângela. E como estão os estudos? Ótimo. Graças à bolsa que a senhora conseguiu. Posso me dedicar mais aos livros. E adivinha? Tirei nota máxima na prova de gestão internacional. Maria abraçou a jovem com carinho. Tenho certeza de que você vai longe, filha. Dona Maria, disse Carlos, o homem da manutenção. Minha esposa queria que eu agradecesse de novo. Depois que consegui a promoção para supervisor técnico, nossa vida mudou completamente. Carlos, você sempre teve competência, só precisava de uma oportunidade. Uma oportunidade que a senhora criou. Ao final do dia, Maria subiu ao terraço do edifício, um local que descobrira recentemente e que oferecia uma vista magnífica da cidade. O sol estava se pondo, pintando o céu de São Paulo com tons dourados e rosados. Fernanda a encontrou lá, carregando 2 xícaras de café. Imaginei que estivesse aqui, disse ela, oferecendo uma xícara para Maria. Obrigada, querida. Estava pensando em como a vida pode mudar de forma inesperada. Você se arrepende de alguma coisa? Maria pensou cuidadosamente antes de responder. Não me arrependo de ter sido faxineira. Esse trabalho me ensinou coisas que nenhuma universidade ensinaria. Humildade, observação, resiliência. Me arrependo apenas de ter demorado tanto para acreditar que merecia mais. E agora sei que cada pessoa tem um valor único, independentemente de seu cargo ou origem. E que minha responsabilidade é usar minha posição para ajudar outros a descobrirem seu próprio valor. Fernanda sorriu. Sabe, Maria, você mudou esta empresa.
Não apenas pelos negócios com os alemães, mas pela forma como as pessoas se tratam aqui agora. Todos mudamos, Fernanda, Ricardo, eu, você, toda a equipe. Às vezes precisamos apenas de um momento de coragem para mostrar quem realmente somos. Naquele momento, o celular de Maria tocou. Era uma mensagem de Klaus. Maria, acabei de receber confirmação de Berlim. Além da visita, gostariam de oferecê-la uma posição permanente como diretora de expansão cultural para a América Latina. Salário, 150 mil euros anuais. Pense com carinho. Maria mostrou a mensagem para Fernanda, que arregalou os olhos. Maria, isso é incrível! Você vai aceitar? Maria olhou novamente para a cidade que se estendia abaixo delas, pensando em todos os sonhos que havia alimentado em silêncio durante anos. Sabe, Fernanda, há 6 meses eu teria dito sim imediatamente. Hoje, preciso pensar no que é mais importante, crescimento pessoal ou impacto social. E qual sua inclinação? Minha inclinação é que talvez eu possa fazer mais diferença aqui, construindo pontes não apenas entre Brasil e Alemanha, mas entre pessoas de diferentes classes sociais, criando oportunidades para outros como eu. Fernanda assentiu compreensivamente. Você sempre foi sábia, Maria, mesmo quando fingia ser apenas uma faxineira. Nunca fingi ser apenas uma faxineira, querida. Eu era realmente uma faxineira. Uma faxineira que também era outras coisas. O erro foi das pessoas que pensaram que uma coisa excluía as outras. Quando as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu, Maria tomou sua decisão. Pegou o telefone e digitou uma resposta para Klaus. Querido Klaus, sua proposta me honra profundamente. Aceito a posição, mas com uma condição: trabalhar principalmente no Brasil, ajudando a expandir o modelo de inclusão social que criamos aqui para outros países. Quero ser uma ponte não apenas cultural, mas social. Com carinho, Maria. A resposta chegou em menos de 5 minutos. Maria, essa é exatamente a razão pela qual você é perfeita para esta posição. Aceito sua condição. Você está criando um novo paradigma de responsabilidade social corporativa. Estamos orgulhosos de tê-la conosco. Fernanda observou Maria guardar o telefone com um sorriso radiante. E então, minha querida, amanhã começa um novo capítulo, não apenas para mim, mas para todos nós. 3 anos depois, o Centro de Desenvolvimento Internacional Tavares Müller havia se tornado referência mundial em inclusão social corporativa. Maria havia palestrado em 15 países, ajudado a criar programas similares em 10 empresas multinacionais e, mais importante, auxiliado mais de 200 pessoas de origem humilde a descobrirem e desenvolverem seus talentos ocultos. Ricardo havia se tornado um dos CEOs mais respeitados do Brasil na área de responsabilidade social. E frequentemente contava a história de como uma faxineira havia mudado não apenas sua empresa, mas sua própria alma. E Maria? Maria continuava sendo exatamente quem sempre fora, uma mulher sábia, observadora e generosa, que havia aprendido que o verdadeiro sucesso não se mede pela altura que se alcança, mas pela quantidade de pessoas que se ajuda a subir junto. Naquela tarde de primavera, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Maria da Conceição Santos olhou pela janela de seu escritório e sorriu. Não porque havia saído da pobreza ou conquistado reconhecimento internacional, mas porque havia provado para si mesma e para o mundo uma verdade simples e poderosa. Todo ser humano tem valor. Todo ser humano merece respeito. E todo ser humano, independentemente de onde comece, pode escrever sua própria história de dignidade e sucesso. Às vezes, tudo o que precisamos é da coragem de responder em alemão quando alguém diz que mal sabemos escrever. 5 anos depois, o auditório da Universidade de São Paulo estava lotado. Mais de 1000 pessoas se apertavam nas cadeiras.
enquanto outras centenas assistiam por transmissão online. No palco, uma mulher elegante de cabelos grisalhos ajustava o microfone, preparando-se para sua palestra magna no Congresso Internacional de Inclusão Social Corporativa. Boa tarde, disse Maria da Conceição Santos, sua voz ecoando clara e confiante pelo auditório. Meu nome é Maria, e há 8 anos eu era invisível. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Trabalhava como faxineira em uma empresa de consultoria em São Paulo. Todos os dias eu limpava as salas onde decisões milionárias eram tomadas, onde carreiras eram construídas, onde sonhos se realizavam. Mas para as pessoas naquelas salas, eu era apenas parte da mobília. Na primeira fila, Ricardo Tavares observava com orgulho. Ao seu lado, Klaus Müller sorria, lembrando-se do dia em que tudo mudou. Hoje, continuou Maria, gostaria de compartilhar com vocês não apenas minha história, mas a história de centenas de pessoas que descobriram que invisibilidade não é destino, é apenas uma condição temporária. Durante os 40 minutos seguintes, Maria contou sua jornada, mas intercalou com outras histórias igualmente inspiradoras. Rosângela, que saíra da equipe de limpeza para se tornar gerente de recursos humanos, Carlos, que fundara sua própria empresa de manutenção especializada. Silvana, a ex-recepcionista, que agora era tradutora oficial em 3 idiomas. Mas a história mais surpreendente, disse Maria, aproximando-se do final de sua palestra, não é a minha. É a de um homem que teve a coragem de reconhecer seus erros e transformar não apenas a si mesmo, mas toda uma cultura empresarial. Ricardo sentiu o rosto corar quando Maria o apontou na plateia. Ricardo Tavares estava tão acostumado com seu mundo de privilégios que havia esquecido de ver as pessoas ao seu redor como seres humanos. Mas quando foi confrontado com sua própria arrogância, ele fez algo raro. Mudou. E mudou de verdade. A plateia aplaudiu calorosamente Ricardo, que se levantou visivelmente emocionado. Hoje, continuou Maria, a Tavares & Associates é reconhecida internacionalmente por seus programas de inclusão. Mais de 80% de suas promoções internas vêm de funcionários que começaram em posições operacionais. E Ricardo se tornou um dos maiores defensores da dignidade no trabalho no Brasil. Após a palestra, durante a sessão de perguntas, uma jovem estudante universitária levantou a mão. Professora Maria, a senhora não teve raiva das pessoas que a trataram mal por tanto tempo? Maria sorriu gentilmente. Querida, raiva é um sentimento natural. E sim, eu senti. Mas aprendi algo importante. Raiva nos consome, perdão nos liberta. E mais importante, perdão verdadeiro abre espaço para transformação real. Um empresário na plateia perguntou: como identificar talentos ocultos em nossa empresa? Pare de olhar apenas currículos e comece a conversar com as pessoas. O porteiro que cumprimenta todos pelo nome pode ter excelentes habilidades de relacionamento interpessoal. A faxineira que organiza perfeitamente os ambientes pode ter talento para a gestão. A chave é olhar para as pessoas como seres completos, não apenas funções. Após o evento, Maria foi abordada por uma jovem jornalista. Doutora Maria, sua história virou livro, documentário, e agora há rumores de que Hollywood quer fazer um filme. Como se sente sendo uma inspiração mundial? Maria riu suavemente. Sabe, o que mais me emociona não são os reconhecimentos, é receber cartas de pessoas pelo mundo todo, contando que tiveram coragem de mostrar seus talentos escondidos depois de ouvir minha história. Ontem recebi uma carta de uma mulher no Japão que saiu da limpeza para se tornar tradutora. Na semana passada, um homem na Alemanha me escreveu dizendo que minha história o inspirou a dar oportunidades reais para imigrantes em sua empresa. Naquela noite, Maria jantou com Ricardo, Klaus e Fernanda em um restaurante tranquilo na Vila Madalena. Maria, disse Klaus, erguendo sua taça de vinho, tenho uma confissão a fazer. Qual? Naquele dia, há 8 anos, quando você respondeu em alemão,
Eu já sabia que você entendia nossa língua. Maria quase engasgou com o vinho. Como assim? Eu havia notado suas reações quando falávamos em alemão. Pequenos movimentos de cabeça, expressões faciais que mostravam compreensão. Estava testando uma teoria. E por que não disse nada antes? Klaus sorriu maliciosamente. Porque queria ver se você teria coragem de se revelar. E queria que Ricardo aprendesse uma lição que nunca esqueceria. Ricardo balançou a cabeça, rindo. Vocês conspiraram contra mim. Conspiramos a seu favor, corrigiu Maria. Se você não tivesse me humilhado naquele dia, talvez nunca tivéssemos descoberto um ao outro. Às vezes, nossos piores momentos criam oportunidades para nossos melhores. Fernanda, agora diretora de recursos humanos, acrescentou: e pensar que tudo começou com você tentando impressionar os alemães, gritando comigo por telefone. Todos riram, mas Klaus ficou sério por um momento. Maria, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já se perguntou como teria sido sua vida se tivesse tido oportunidades desde jovem? Maria pensou cuidadosamente. Sabe, Klaus, eu acredito que cada caminho tem seu propósito. Se eu tivesse tido oportunidades desde cedo, talvez nunca tivesse desenvolvido a empatia e a compreensão que tenho hoje sobre exclusão social. Talvez nunca tivesse me tornado a pessoa que sou. Às vezes, os caminhos mais difíceis nos levam aos destinos mais significativos. Ricardo levantou sua taça. Um brinde, então, a Maria, que nos ensinou que talento não tem classe social, que dignidade não tem diploma e que nunca é tarde para sermos pessoas melhores. A Maria, repetiram todos. 3 meses depois, Maria estava em seu escritório em São Paulo quando recebeu uma ligação inesperada. Alô, Maria! Aqui é Hans Müller. Maria quase deixou o telefone cair. Hans Müller era o missionário alemão que havia a ensinado alemão décadas atrás em Petrolina. Pastor Hans, como me encontrou? Maria, minha querida, sua história chegou até nós aqui na Alemanha. Greta e eu assistimos seu documentário e choramos de emoção. Você se lembra do que eu sempre dizia? Deus planta sementes em lugares inesperados e um dia elas florescem para alimentar o mundo. Recitou Maria, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Exatamente. E você, minha querida, floresceu magnificamente. Eles conversaram por 2 horas, relembrando os velhos tempos e os sonhos de uma jovem nordestina que queria conhecer o mundo. Maria, disse Hans antes de desligar, Greta e eu gostaríamos de fazer uma visita ao Brasil. Queremos conhecer pessoalmente a mulher extraordinária em que você se tornou. Será uma honra recebê-los, Pastor Hans, e desta vez eu é que vou ensinar alemão para vocês, brincou Maria. No final daquele ano, Maria foi convidada para dar uma palestra na ONU sobre dignidade no trabalho como direito humano universal. Seu discurso foi traduzido para 23 idiomas e inspirou a criação de um protocolo internacional para a valorização de trabalhadores em todas as funções. Mas para Maria, o momento mais especial não foi o reconhecimento internacional. Foi quando, após a palestra na ONU, uma jovem funcionária da limpeza do prédio se aproximou dela. Senhora Maria, disse a jovem em inglês hesitante, eu sou do Bangladesh. Ouvi sua história e eu também estudo à noite. Administração de empresas. Maria abraçou a jovem. Continue estudando, querida, e nunca deixe ninguém te convencer de que você é menos do que extraordinária. A senhora acha que posso conseguir um trabalho melhor? Tenho certeza. Mas mais importante, você pode ajudar outras pessoas como nós a conseguirem suas oportunidades também. Naquele momento, Maria soube que sua missão estava longe de terminar. Cada pessoa que inspirava se tornava uma nova semente de transformação no mundo. Hoje, aos 60 anos, Maria da Conceição Santos é diretora executiva da Fundação Internacional de Dignidade no Trabalho, palestrante mundial, autora de 3 livros best-sellers e mãe adotiva de dezenas de jovens que, como ela,
Precisavam apenas de uma oportunidade para brilhar. Mas se você perguntar qual seu maior orgulho, ela não mencionará prêmios ou reconhecimentos. Ela falará de Rosângela, que agora é CEO de sua própria empresa de consultoria. De Carlos, que criou um programa de capacitação técnica para jovens de periferia. De Ricardo, que se tornou um dos empresários mais respeitados por suas práticas humanitárias. E ela terminará dizendo, com aquele sorriso caloroso que nunca perdeu. Sabe, às vezes eu ainda sonho que estou limpando aquela sala de reuniões. E quando acordo, agradeço por cada momento daquela experiência. Porque foi lá que aprendi a verdade mais importante da vida. Todos nós somos muito mais do que aparentamos ser. Só precisamos de alguém que tenha coragem suficiente para perguntar: o que mais você sabe fazer? E você? Já perguntou isso para alguém hoje?